A Enruba, ela tem um propósito lindo, que é um propósito que envolve pessoas, que envolve outros sonhos. Aos 13 anos eu tive acesso ao primeiro computador. Tinha um curso na cidade de Franca, lá nos meus 13 anos de idade, Basic 1, 2 e 3. Foi o primeiro acesso tecnológico e quando eu entrei na sala de aula, e eu ajudava meu pai naquela época a trabalhar com pintura, já ganhava um dinheirinho, mas sempre gostava de fazer os meus cursos e sempre juntava um dinheiro para pagar meus cursos. E quando chegou esse curso de computador, que era o Basic 1, 2 e 3 na época, eu tive acesso a esse curso e eu entrei na sala de aula e eu me apaixonei. Eu vi aquela tela de fósforo preta e eu me apaixonei por aquilo ali. Eu fui para o Colégio Naval muito cedo. Meu sonho do meu pai era sempre me tacar dentro do Colégio Naval. E lá, dos meus 15 aos 18 anos, lá vai eu prestar concurso no Colégio Naval. Eu passei em 4º lugar e no Colégio Naval eu tive acesso a computadores maiores, é o que a gente chamava de mainframes naquela época. Eram computadores gigantescos. E a diferença é que a internet já existia para o mundo militar. Então eu já tive o primeiro acesso ao mundo através da internet dentro do Colégio Naval. Bom, isso me deixou fascinado. Eu fiz muitas amizades no mundo afora através da internet militar. E isso eu falei assim, gente, acredito que tem um potencial de venda, de negócio, de projeto. Isso eu estou te falando para vocês, gente, com 18 anos de idade. E quando saí do Colégio Naval, voltei para a cidade de Franca e queria fazer alguma coisa. Tá lá, Rodrigo, o que você vai fazer da sua vida? E sempre tudo que eu fazia era voltado a computador, sempre voltado à internet. Um belo dia, o pessoal me chama para uma festa que teve em Tirapuã, uma cidade bem próxima aqui, em Tirapuã. Lá vai eu para Tirapuã e eu não sabia, eu fui de ônibus, eu não sabia como voltar para casa. E esses amigos pegaram e falaram assim, cara, vamos ficar lá num sítio, nosso sítio é lá em Capitinga. Pronto, fui para Capitinga e fui conhecer. No mesmo dia, naquela madrugada, lembro que era uma madrugada, já eram umas 2 horas da manhã, eu desci para a cidade, nós descemos, dei uma olhada na cidade. Rio, lá vai eu e olha, uma menina diferente, assim, cara. Posso falar para vocês, foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. E conheci a Vânia, a gente começou a namorar, nós ficamos noivos muito novos, com 6 meses de namoro a gente já ficou noivo. Ele tinha um sonho, desde criança. O sonho dele era trabalhar com tecnologia. Lá naquela época, ele já falava em tecnologia. E para mim, era uma coisa assim, mas o que é tecnologia? O que é isso? Me ensina a tecnologia. E o que mais me encantou no Rodrigo? A inteligência dele, a forma dele ver o mundo, a positividade dele. E isso me chamou muita atenção. Falei, gente, esse menino, ele vai criar algo especial para o mundo. E eu resolvi apoiar ele. Resolvi aprender com ele, quis aprender com ele. E ele me ensinou o que era o sonho dele. Ele me mostrou o que era o sonho dele. E eu apoiei ele. Falei, eu vou te ajudar, a gente vai realizar esse sonho seu. Se é o seu sonho, vai ser meu sonho também. Vamos construir esse sonho junto. E foi assim que começou. Ele quis criar uma empresa de tecnologia, ele quis pensar uma empresa de tecnologia e eu embarquei nesse sonho com ele e tô com ele na luta até hoje para ele chegar lá, porque ele ainda não chegou, porque o sonho dele é muito grande. Tudo começou em 97, né? Com o Rodrigo. O Rodrigo era muito jovem na época, eu também. A gente tinha sonhos diferentes, tinha caminhos diferentes. E eu lembro que quando eu começamos a empresa, eu cheguei para a Vânia, né? A Vânia era babá ainda. Cheguei e falei, amor, eu montei uma empresa. Ela olhou para o meu olho assim,
Nossa, você tá feliz demais. Ela olhou a felicidade que eu tava e falou assim, é tudo que eu quero da vida. Quando eu comecei a trabalhar com o Rodrigo, ele me ensinou todo o ofício na parte de tecnologia. E eu fui desenvolvendo áreas que eu comecei assim, me apaixonar mais. E a área que eu descobri que assim, mais me brilhou o olho foi a área de design. Eu me apaixonei por design quando eu conheci design, quando eu aprendi o que era desenhar para web, o que era desenvolver uma página, um layout, um banner para uma loja virtual. Então eu comecei assim, o Rodrigo era o programador e eu era web designer da Ibopa. E fui me desenvolvendo cada vez mais nessa área, fui me apaixonando cada vez mais por essa área. Só que a gente precisou começar a contratar pessoas. E eu percebi, eu comecei a fazer gestão de pessoas também. As pessoas chegavam, era eu que entrevistava, era eu que conversava, né? Eu fazia toda a parte de um RH também na época. Então, sim, sem eu perceber muito, eu estava administrando a empresa, eu estava contratando pessoas, eu estava fazendo processo seletivo, eu estava entrevistando e eu estava também desenhando para o web, porque eu não queria abandonar aquilo, eu amava aquilo. Então, assim, naquela época, eu tive que fazer parte de todo desse processo, né? E, gente, era muito difícil. É aquela coisa tão não dá para até nem explicar, é emocionante. Eu falo para vocês que realmente olhar para o passado dá emoção. Gente, você falar em chegar em 97, chegar para um cara e falar assim, cara, vamos fazer um comércio eletrônico, mesmo que eu tentasse explicar o conceito, todo aquele processo, e o cara te chamar de louco. Ah, isso é doido. E o dia que eu peguei o primeiro projeto que eu fiz para um amigo meu lá nos Estados Unidos e mostrei para alguém aqui no Brasil, ele olhou e disse, poxa, esse cara não é louco, esse cara é doido, esse cara trouxe alguma coisa, uma loucura que é algo diferente. E aí o primeiro cliente nosso foi o Mr. Kimble, o segundo cliente da área calçadista. Na verdade, o primeiro cliente da área calçadista nosso, o Mr. Kimble, era de ferramentário. O primeiro cliente da área calçadista nosso foi o Roberto Pascali, que é um grande amigo meu, e ele é até um meu sócio nos Estados Unidos, em alguns projetos que a gente tem, muito bacana, inclusive na Enroba americana, e ele acreditou na gente. Bem, que a gente começou ali no edifício Esmeralda, no centro, que é um prédio comercial. Então a gente começou na salinha de 60 metros quadrados, não era muito grande. Compramos a sala do futuro, depois nós passamos pro andar, né? Não cabia mais, já não cabia mais a gente numa sala. A gente começou a contratar as primeiras pessoas, o espaço começou a ficar pequeno, as pessoas começaram a ficar amontoadas, né? Só que a gente ficou lá por 18 anos, não foi pouco tempo. Então, assim, começamos no edifício Esmeralda, começamos a crescer lá, e quando a gente se deu conta, o local já era pequeno para a quantidade de pessoas que a gente tinha, e a gente precisando contratar mais pessoas. Aí a gente decidiu mudar para um espaço maior. Essa mudança, de certa forma, ela foi. A mudança de ambiente, ela foi uma chave muito grande, porque no momento que a gente saiu do edifício Esmeralda ali, 18 anos, trabalhando com. A gente tinha um servidor, um provedor específico. Então, assim, no dia que a gente mudou dali, a gente já mudou todo o conceito da nossa empresa. Então, aí dali a gente foi para um conceito de tecnologia SaaS um pouco mais forte. Digamos que a gente mudou o jeito de pensar. Esse o pessoal fala mindset. Não mudamos literalmente o jeito de pensar, o jeito de vender o nosso produto. Mudança radical mesmo, assim. Na tecnologia a gente muda muito, né? A todo momento você tá inovando, você tá melhorando, você tá mudando o projeto, você tá mudando a forma de prospectar, de crescer. E o medo ali, bastante, todo dia. Meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Vamos embora, estamos com medo, vamos lá com medo, do jeito, medo mesmo. Eu me inspiro nos grandes. Não falo grande aí, a gente pega Benson, que é da Amazon,
praticamente se vocês verem ali, aquela, como eles começaram a vida deles, mesmo jeito, o Elon Musk também, Michael Zuckerberg, o Bill Gates. Então, assim, sempre ali na garagem, acreditando, correndo, indo. E uma das pessoas que eu sempre enchi para ser inspiração para mim mesmo sou eu, assim, a minha própria versão. Ser melhor a cada dia. Olhar no espelho e falar, cara, você tem que ser melhor do que ontem. Pra mim, a minha maior inspiração foi meus pais, que precisa ser forte, não pode ser fraco. Se você tem um sonho, você tem que ir atrás. A minha mãe, ela me deu força, me deu coragem, me inspirou, me abençoou. Meu pai também. Tanto que quando eu saí de casa não foi fácil. Hum. Eu tive que sair de casa muito cedo, eu tive que viver sem ele muito cedo. Porque eu sabia que ele não tinha mais o que me oferecer, tinha que ser eu realizar para um dia eu poder cuidar deles, né? Então não foi fácil, assim. Então, minha maior inspiração foi meus pais. Foi a força que eles me deram, foi o que eles me ensinaram, o valor que eles me ensinaram a ter caráter, me ensinaram a ser uma mulher corajosa, a enfrentar o mundo com 15 anos, a viver em casa de família sozinha, longe deles, com medo, com saudade. E eles são minhas maiores inspirações. E hoje, meu marido, minha filha, né? Pandemia. De certa forma, foi muito assustadora. Porém, para a empresa, eu acredito que isso foi um momento muito forte, foi muito grande para a nossa empresa. Nós estamos falando de um crescimento exponencial, ao em torno de 800%. É, jogaram um tanto de pessoas no mercado, de pessoas que precisavam comprar alguma coisa no mercado, e ao mesmo tempo estava chegando aquele tanto de loja que não tinha nem ideia de como vender na internet também no mercado. Então, assim, estavam os dois momentos, as duas coisas ao mesmo tempo ali, né? Eu vejo assim, a pandemia para o mundo, porque atingiu o mundo inteiro, foi uma surpresa, né? Ninguém esperava que a gente fosse viver para enfrentar algo tão sério que aconteceu no mundo, né? Mas eu penso assim, para os negócios foi um boom, porque o que iria acontecer nos próximos 5 anos aconteceu em dois anos de pandemia. Então, para a gente também foi um grande desafio. E assim, foi uma das épocas que a gente assim mais abriu loja virtual, Sim. né? Porque quem fechou as portas precisou de alguma forma abrir o seu negócio no digital. Então, assim, foi desafiador. A gente tinha uma mão de obra que atendia uma demanda, de repente a gente teve que atender uma demanda 3 vezes maior. A coisa mais interessante é que tudo se vendeu na internet. Vendeu. Aquilo que a gente não imaginava que fosse possível vender na internet, passou a ser possível, passou a ser viável, virou um negócio. Supermercado vendeu muito, remédios. Então, assim, para a tecnologia foi algo assim revolucionário, porque você imaginava que algo não ia vender e aquilo teve que ir para o digital e estourou. Começou a vender muito e hoje as pessoas continuam vendendo, continuam transformando suas vidas, não voltou para o físico, continua no digital e deu muito certo. Então, assim, teve o lado ruim da coisa, foi algo assim assustador, mas foi tipo o pontapé inicial para alguém assim mudar, virar sua chave e começar o seu negócio no digital e se transformar, né? Dessa vida aí, pegamos boom da internet, bug do milênio, olha, pegamos algumas coisas aí que, de certa forma, muitas pessoas nem sabem o que é, nem o que aconteceu. E então, assim, a preparação para o futuro, é muito interessante. Eu costumo falar muito hoje, eu estou me especializando em inteligência artificial, acabei de me especializar em medicina da informática, que são algumas áreas voltadas para essa área de tecnologia que a gente vem estudando muito e pensando aí. Então, assim, a inteligência artificial, de certa forma, vai ser, está sendo um marco também, assim como a pandemia foi,
acredite, a inteligência artificial vai ser um dos marcos ali dentro do conceito histórico, igual eu estava acabando de falar. Daqui a 200, 300 anos, as pessoas vão olhar para trás ali e vão ver lá, vão ler lá nos livros de histórias ali, quando começou o comércio eletrônico, quando teve a pandemia, quando teve a inteligência artificial. E eu vejo com bons olhos, eu vejo com bons olhos. Bom, construir legado, rastro, é deixar um rastro no planeta que a pessoa olha assim e fala assim, poxa, alguém passou aqui, quem foi que passou aqui? E isso é muito importante para a gente. Realizar seu sonho, trazer a sua história para esse mundo e deixar ela aqui. Daqui a tantos anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, o nosso profissional, ele passar e falar, cara, eu fiz parte dessa história. E é tão importante. Quantas pessoas já passaram dentro da nossa empresa, quantos clientes, quantos profissionais que fazem parte dessa história. Que é aquela coisa que você chegar e falar assim, cara, eu fiz parte dessa história dele. E é muito bacana isso. É aquele ponto de você chegar daqui uns 10, 20, 30 anos e alguém olhar para trás e falar assim, cara, era o meu pai, era o meu tio, era o meu parente, era o meu patrão, eu não gosto muito dessa questão de patrão, mas era meu amigo. Isso é legado. É aquele negócio de você falar assim, você faz falta. A pessoa, o dia que você não estiver no mundo, a pessoa fala, cara, ele faz falta. Isso é legado. Quando eu falo de legado, é disso que eu estou falando. Então, assim, eu vejo a Iwoba como uma empresa, assim, diferenciada. Onde ela não só faz profissionais, ela faz, assim, amigos, ela cria relações fortes, conexões fortes. Então, pra mim, ela é uma empresa muito diferente nesse sentido. Eu vejo ela como uma empresa familiar mesmo. Conta com a gente, a Iwoba tá aqui para sempre trazer ali. Quando a gente vê que tem alguma coisa despontando, pode ter certeza, a Iwoba já tá ali, já mexendo com aquilo ali, já tá trabalhando com aquilo ali. Obrigada aos nossos clientes, aos nossos parceiros, obrigada aos nossos colaboradores, ao nosso time, as pessoas que fazem parte da nossa vida do todo dia, faz parte desse sonho, que vem, que faça parte da sua vida aqui com a gente, que deixa sua família para estar aqui com a gente, que luta junto com a gente. Então, assim, eu tenho ainda mais que agradecer eles, depois os nossos clientes, nossos parceiros, nossos amigos, nossos familiares. Então, muito obrigada a todo mundo que segue, que curte, que tem um pouquinho, assim, de inspiração na gente. E deixar como um aprendizado que a pessoa nunca deve desistir do seu sonho.